Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Depois de um bom tempo eu apareci aqui novamente, dessa vez para fazer um vídeo aí de final de ano. Eu tive essas reflexões há um tempo atrás e aí eu decidi trazer aqui porque talvez possa ser útil para alguém. Trocadilho aí com o título do vídeo. Dezembro, né? Dezembro é época de planejamento. Geralmente a gente vai lá, reflete um pouco sobre o ano que passou, e começa a fazer planos para o ano seguinte, né? Eu lembro que uma vez, há uns 3 anos atrás, eu acho, eu separei uma folha A4 gigante com as áreas da minha vida e planejamentos para cada área. Aí tu me pergunta, consegui botar tudo em prática? Claro que não, porque era tanta coisa que eu botei para cada área da vida que era meio difícil. Então hoje em dia eu tô mais na simplicidade, tipo assim, né? A gente coloca poucos objetivos em cada área ou um grande objetivo geral. Eu lembro quando eu era adolescente, cada ano pra mim, meio que eu tinha uma palavra, sabe? Por exemplo, eu lembro que quando eu tava com 17 anos, lá em 2012, a minha palavra foi serviço? Não. Foi discipulado? Acho que foi discipulado. E era uma palavra meio que eu orava e eu sentia que Deus colocava aquela palavra no meu coração e era meio que uma palavra que guiava as coisas do meu ano, sabe? Tipo assim, esse é o meu foco esse ano. E isso era muito legal, porque às vezes você colocar um monte de metas e um monte de coisas, você acaba ficando perdido e não faz nada. Mas você, às vezes, colocar uma meta pequena, um foco, às vezes você consegue ir mais adiante, sabe? E aquela palavra, ela me guiava muito, assim, sabe? Cada ano tinha uma palavra, acho que já teve serviço, já teve discipulado, já teve compromisso, enfim. E aí, esse ano veio na minha mente, semana passada, essa palavra, útil, ser útil. Por quê? Tantas vezes quando a gente vai fazer esses planos pro próximo ano, a gente pensa muito no eu, né? O que no meu ministério, na minha faculdade, nos meus planos, no meu trabalho, no meu desempenho, na minha performance, até na igreja, nos nossos ministérios, que teoricamente são coisas mesmo de serviço, são lugares de serviço ao próximo, a gente pode cair nesse erro de só estar num lugar porque é o lugar que a gente se sente confortável, é o lugar que a gente quer, né? Muitas vezes a gente busca se autoafirmar através de ministérios. Não sei se você já passou por isso, né? Mas eu já percebi isso em mim algumas vezes, sabe? Tipo, eu queria tanto fazer algo na igreja e no final não era tanto pelo serviço, era porque eu me sentia bem fazendo aquilo, é porque aquilo eu sentia que contribuía para o meu propósito, mas será que contribuía para o propósito do reino? Sabe, eu não sei se eu tô sendo clara no que eu quero dizer, mas tantas vezes a gente só pensa assim, não, o meu chamado, o meu propósito, às vezes o reino tá precisando de outra coisa e a gente fica muito no eu, sabe, naquilo que eu sei fazer e aí acaba não se abrindo para ser útil em outras áreas que são necessárias. Quando a gente é de igreja pequena, a gente entende bastante sobre essa questão de ser útil, que acaba servindo em um monte de áreas, né? E não que seja errado a gente querer servir só na área que a gente é chamado, que a gente se sente chamado para fazer. Mas a questão aqui é justamente a gente aprender a tentar olhar pelos olhos de Cristo, sabe? Do que de fato é o serviço. Por isso que muitas vezes a gente pode acabar caindo em uma de se chatear quando as coisas não saem da maneira como a gente quer num determinado ministério, se chatear com os irmãos e tal, e assim, achar que a gente não é valorizado, porque muitas vezes a gente está servindo com foco em nós. Eu creio que não é isso que o Evangelho deseja da gente, né? Lá em Marcos 10, do verso 42 ao 45, diz o seguinte: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, assim, a gente tem que servir. Deus nos chamou para isso, para servir. Jesus, ele veio e ele teve um amor sacrificial e ele serviu a gente com esse amor. Então, se nem o Filho do Homem foi chamado para ser servido, né? A gente tem que ter esse coração, né? E às vezes é tão fácil a gente servir com o coração amargurado, gente. É tão fácil, por exemplo, eu enquanto esposa, enquanto mãe, que faço comida, limpo a casa, cuido da filha, não sei o que, faço várias coisas. São minhas responsabilidades e coisas que eu preciso fazer. Às vezes é tão fácil
ser útil, né? Porque eu tô fazendo tudo, então eu tô sendo útil pra minha família. Mas é muito fácil, às vezes, ser útil, mas ao mesmo tempo estar com o coração comprometido. Um coração comprometido, que eu falo assim, pelo pecado, sabe? Pela amargura, pela chateação, e não adorando a Deus enquanto eu sirvo, porque o serviço que honra o Senhor é o serviço que não é amargurado, né? É o serviço que de fato faz para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, como diz em 1 Coríntios 10:31. Então é muito fácil a gente servir, a gente ser útil para as pessoas, mas o nosso coração não está totalmente ali, né? Não está totalmente agradável ao Senhor. Porque quando a gente serve as pessoas, a gente está servindo ao Senhor. Que Deus me livre de ser útil apenas com o trabalho das minhas mãos e não com o meu coração. De só fazer algo, né? De ser proativa, de fazer, de agir com o meu coração distante do real propósito. Mas eu quero servir com um bom ânimo no coração, com a alma realmente de serva. E isso, gente, só vem com a ajuda dele, só com a ajuda do Senhor. Lá em Romanos 12:10 fala que nós devemos nos dedicar uns aos outros com amor fraternal. Então, se dedicar ao outro não pode ser só a ação das nossas mãos. Precisa ter o amor, precisa ter o amor fraternal envolvendo tudo que a gente faz. Em Salmo 119:37 diz assim: desvia os meus olhos das coisas inúteis, ensina-me a andar nos caminhos que traçaste. Esse versículo é tremendo, porque eu creio que para a gente ser útil também, a gente precisa aprender a desviar os olhos das coisas inúteis, né? E esse mundo é cheio de coisas inúteis para chamar a nossa atenção. Então, muitas vezes, a gente deixa de ser útil para os outros porque a gente perde muito nosso tempo com coisas inúteis desse mundo, gastando nosso tempo com rolar feed o tempo todo, ou gastando nosso tempo, nosso ânimo chateado com alguém da igreja que não nos valorizou, por exemplo. Então, assim, para ser útil, a gente tem que amar com amor fraternal, a gente tem que desviar os nossos olhos daquilo que é inútil desse mundo, daquilo que é pecado, e a gente tem que andar conforme que a palavra fala, que eu li aqui em Marcos 10, né? Que aquele entre vocês que quiser ser importante deva ser servo. Cara, o evangelho é andar na contramão do mundo, o evangelho é radical mesmo, né? Porque pro mundo, o que é? Não, vem a nós. Se a pessoa não fez aquilo, por que eu vou servir alguém que não fez nada por mim, que não deu nada em troca? Ou então o mundo, ele serve alguém esperando algo em troca. Essa pessoa não deu algo em troca, poxa vida, não é legal. E assim, o que a palavra nos ensina, se a gente quiser ser importante, a gente tem que servir. E é um serviço que é abnegado. É um serviço sacrificial, como o Senhor nos ordenou a fazer, né? Então, assim, gente, tudo que a gente faz nessa terra, a gente tá fazendo pro Senhor. Tem um versículo que fala também, não lembro a referência. Mas que tudo o que fizerem, faça como se fosse pro Senhor e não para os homens. Ter isso em mente nos livra de cair nas armadilhas do egoísmo, nas armadilhas do milindre, sentir mal quando a gente não é valorizado no nosso serviço, porque o maior de todos os serviços que a gente faz, gente, é pro Senhor e não pros homens. Eu posso estar lavando uma louça pra minha família, que esse serviço ainda assim é pro Senhor. Em 2023, a gente se aprofunde na graça e no conhecimento de Jesus, porque só assim, vivendo uma vida íntima com Ele, nós seremos capazes de servir, de ser servos úteis, que agradam Ele com o que a gente faz, sabe? Eu gosto de um versículo que tem lá em 1 Pedro 18, que diz o seguinte: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Esse texto me pegou quando eu era adolescente e mudou minha vida, quando eu li, sabe, que não foi por meio de coisas perecíveis que vocês foram livrados da maneira vazia de viver que vocês herdaram dos seus antepassados. Então, assim, foi pelo sangue de Cristo. Ele nos deu uma vida com propósito, ele nos deu uma vida com motivos de viver, sabe? Então, não é pra gente viver uma vida em vão, viciada em coisas inúteis, perdendo nossos dias, emendando um dia no outro, sem uma vida que não se importa com a vontade de Deus, com aquilo que Ele tem pra nós, que não se importa em servir, em ser útil naquilo que Ele nos colocou pra ser útil aqui, sabe? Então, assim, em 2 Pedro fala que a gente tem que exercer o dom que o Senhor nos deu para servir aos outros. Então, assim, vamos colocar isso em prática, né? E, gente, eu acho que é isso. Esse vídeo aqui não tinha muito roteiro, não. Ele ficou meio assim,
Não sei se eu consegui passar exatamente o que eu queria, porque foi um vídeo meio assim no supetão, mas eu queria compartilhar isso com vocês. Eu sei que esse ano eu fiquei bem distante aqui do canal, muita gente mandou mensagem pra mim, né? Ah, volta pro canal. É que ficou um pouco difícil, porque como eu tava escrevendo meu livro novo, estar no canal tomava muito tempo de mim, né? Eu até falei no início do ano, publiquei alguns vídeos, falei que eu ia voltar, e eu peço desculpas por não ter falado mais nada depois, é porque eu acabei mergulhando no meu livro novo, e o tempo que eu tinha, eu ia pro livro, então não tinha tempo de gravar vídeos, né? E eu não vou prometer aqui, porque diversas vezes eu já falei, vou voltar e não conseguia, né? Então eu não vou prometer, mas eu tenho planos pro próximo ano, que eu creio que eu vou poder estar mais presente, né? Mas assim, não vou explicar como, e eu espero que funcione, se Deus quiser. Me ajudem em oração. Então é isso, gente. Espero que esse vídeo de alguma forma possa ter abençoado a sua vida. Se abençoou a sua vida, compartilha com alguém, compartilha aí nas redes sociais. Se inscreva aqui no canal. E é isso. Até a próxima. Até ano que vem. Feliz ano novo pra vocês. E Feliz Natal.